Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Walter de Oliveira, do POU V3 Educacional, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Vamos começar uma série de vídeos que eu denominei como mini curso, mas não seria um curso, mas seriam conteúdos para ajudar as pessoas que estão iniciando no mercado a se encaixar, se localizar, né, entender como começar a analisar o mercado em si, que é um mercado competitivo, duro, né? Então a gente começa por candlesticks, né? Candlesticks é a base de tudo. Então a gente fala sobre candle. Nosso estudo começa em entender o que é um candlestick, que também podemos chamar de candle ou simplesmente de vela. Falaremos sobre 3 tópicos importantes a seguir, relacionados à análise do movimento do preço através dos candlesticks durante um trade. O primeiro que nós vamos estudar seria o que é um candle. Depois, como estudar o candle, alguns princípios que a gente pode usar para analisar o candle, certo? Então vamos ao assunto. Você já deve ter ouvido diversas explicações sobre candles, talvez essa seja só mais uma. Mas é uma forma como eu interpreto a leitura dos candles. Os candles são reflexo do que os compradores e os vendedores estão fazendo. Até que ponto eles movem o preço e qual a força por trás do movimento. Os candlesticks dizem quem está no comando do movimento, mas não falam se a força é do comprador ou vendedor, mesmo ele sendo fechado como um candle de alta ou um candle de baixa, e aí nós não temos bem uma informação clara no candlestick. Então a vela, ela inicia nos mostrando o seguinte: a abertura, né, que é onde se iniciam as negociações no candle específico. Podemos considerar aqui como um ponto de equilíbrio, que é um ponto onde todo mundo está no mesmo patamar, tanto comprador como vendedor. Então aqui num candle de alta, a abertura é na parte de baixo. Ela abre aqui e sobe para fazer uma, como eu vou dizer para vocês, ela faz um movimento de alta, né? Ela sobe, ela nasce aqui e sobe para fazer um movimento de alta. Mas ela pode também fazer assim, né? Ela pode descer, depois ela pode voltar, subir, 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 subir e fechar aqui. Em alguns lugares nós vemos um movimento, né? Que seria mais ou menos assim. Ó. Vamos ver se eu consigo. Então ele abre, desce, sobe, faz o topo e desce. Né? Ele faz esse tipo de movimento. Aqui é uma área onde ele está sobrevendido, aqui é uma área onde está sobrecomprado. É uma coisa que nós vamos ver depois. A mesma coisa do outro lado, né? A abertura, ele desce e fecha aqui embaixo. Então esse é o nosso ponto de abertura do candle, né? Onde nós sabemos que ele abriu e a partir daí o movimento começa. O segundo ponto que nós temos aqui, abertura, que para analisar e entender o que é a máxima. A máxima é o ponto mais alto do ativo que foi negociado. É o ponto mais alto em que os compradores foram capazes de empurrar o preço antes que os vendedores entrassem em uma ação e empurrassem o preço para baixo. Então, o candle, como eu já expliquei na abertura, né? Ele abre aqui e vai... Opa, ficou grosso, muito grosso. Vamos tirar isso daqui. O candle abre aqui e sobe. Sobe, 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 sobe. Só que nessa hora, os compradores entram e começam a derrubar o preço. Derrubam o preço e aí o fechamento ocorre nessa faixa, né? Então, essa parte de cima é onde os vendedores atuaram com força e ganharam a briga. Então, isso seria a máxima do candle, né? Tanto no candle de alta quanto no candle de baixa, a máxima tem a mesma localização, porque é o ponto máximo do preço chegou, entendeu? Aí nós vamos agora para a mínima, que seria o oposto da máxima, né? Assim,
E ela também é o ponto mínimo onde o ativo foi negociado. É o ponto mais baixo que os vendedores conseguiram levar o preço antes que os compradores começassem a empurrar. Então a gente denota o quê? Nesse pavio de cima, onde tem a máxima e o fechamento, no caso do candle de alta, a vitória aqui são dos vendedores. Eles fizeram força e fizeram o preço voltar. No candle de baixa, o candle desceu, tentou levar o preço mais para baixo, mas aí os vendedores entraram em ação. Os vendedores entraram aqui e começaram a levar o preço para cima. Levaram o preço para cima, só que o consenso chegou e parou aqui, né? Aqui é onde eles chegaram no consenso, o preço parou, e a partir daqui houve a abertura de uma nova negociação, que seria um próximo candle, tá certo? Então, essa é a mínima, essa é a máxima, mínima, máxima de um candle. Tanto a abertura quanto, tanto o candle de alta quanto o candle de baixa, a máxima e a mínima estão no mesmo lugar. No caso de abertura, elas estão em pontos opostos, né? O candle de alta abre embaixo, o candle de baixa abre em cima. Passado, depois da mínima, nós vamos ver o fechamento. O fechamento nos diz onde houve o equilíbrio entre compradores e vendedores no final daquele período. O valor de fechamento é a última negociação daquele candle específico, que é o que eu acabei de falar lá atrás. Então, ele no candle de alta, ele abre na parte inferior. De novo ficou grosso, mas tudo bem, vamos lá. Então, ele abre na parte inferior, né? E sobe, faz um movimento até aqui, depois ele volta e fecha aqui, né? Abertura, fechamento. No caso do candle de baixa, é exatamente o contrário. Opa, ficou feio aqui. É exatamente o contrário. Ele abre em cima e fecha embaixo, né? Faz o movimento contrário. Aqui de cima para baixo, aqui de baixo para cima. Isso é o movimento dos candles de alta e de baixa. E o fechamento, como eu disse, é onde se encerram as negociações nesse candle específico. Certo? Aí, eu quero que a gente pense um pouquinho. Vamos entender. Existe o tamanho do range. O que é o range? O range é a movimentação dos valores que o ativo foi negociado durante a formação do candle. Essa movimentação se estende entre a máxima e a mínima do candle, independente de ser de alta ou de baixo. E é verdade. O range é todo esse espaço onde fica compreendido o candle. Aqui é a máxima, aqui é a mínima. Todo esse espaço é a movimentação, e nós chamamos de range, variação. O quanto variou o preço nesse período? No gráfico de 5 minutos, seria aqui um período de 5 minutos, no gráfico de dia seria o período de um dia, e assim por diante, né? Então, essa é a variação. Todas essas informações, eu sei que são básicas, que são coisas assim, que já foram ditas várias vezes por outras pessoas, mas eu estou fazendo aqui para frisar bem e para afirmar bem essa ideia, porque depois nós vamos trabalhar com os candles nos dando sinais de suporte e resistência, oferta e demanda, né, zona de oferta e demanda. Então é uma coisa que vai ser muito útil para a gente nos próximos vídeos. Então eu só estou reforçando, dando uma lembrada, né, às vezes. E tem gente também que é nova e ainda não conhece esse tipo de informação. Então, só recapitulando, candle de alta é quando o preço de abertura é menor que o preço de fechamento. Abre embaixo, fecha em cima. E o candle de baixa é quando o preço de abertura é maior que o fechamento. Abre em cima, fecha embaixo. Não importa o tamanho do corpo em nenhuma das duas situações. Terminando isso, eu tenho algumas coisas que a gente poderia guardar para um futuro. Nós, sardinhas, né, como dizem no mercado, os pequenos, os varejistas, nós não temos o poder de mover o preço do mercado. Então, cada vela mostra o movimento que foi feito pelo Smart Money. Smart Money é o dinheiro inteligente, que também é um tópico que veremos mais adiante. O Smart Money são os grandes bancos, as fundações,
os fundos de pensões, né? Eles que movimentam o mercado, eles que entram com milhões, bilhões e fazem o mercado subir ou descer de acordo com os seus interesses, né? Então, existem momentos que eles criam os traps, armadilhas, que são movimentos de força que devem ser validados pelo volume, porque às vezes é feito um movimento sem volume. Então, jogam o preço para cima só para ver se ele tem força para continuar sozinho. Se ele não tiver, os grandes bancos, as fundações, eles smart money, eles entram vendendo e jogam o preço rapidamente no sentido contrário, né? E aí, com o volume, a gente consegue ver isso. Esse, nesse primeiro momento, é o primeiro indicador que nós vamos falar. Tem outros indicadores que nos ajudam, auxiliam na leitura do mercado, mas o volume é um dos mais importantes no mercado. É uma coisa que, aprendendo a ler, você vai ter um bom resultado no mercado financeiro. Os candles mostram também só meia informação, né? É uma coisa repetitiva, mas é bom frisar e marcar bem isso na cabeça. O que o candle mostra, se você não tiver um outro complemento, um volume, um outro indicador que te ajude a analisar esse movimento, você vai ficar com meia informação. Então tem que tomar cuidado, né, para não se precipitar. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho dois candles verdes que seriam candles de alta. O que está dizendo aqui para a gente? Que é um mercado altista com duas velas consecutivas de alta, correto? Perfeito. Aí nós vamos analisar de um outro ponto de vista. Vamos acrescentar o volume a essas velas. Então a gente nota que o spread, variação, range, né? O range não, mas a variação, o spread, que o spread é a diferença entre o preço de abertura, o preço de abertura e o preço de fechamento. Então ele abriu aqui, fechou aqui. Esse aqui é o spread. Então, o spread deste primeiro candle é maior que o do segundo, certo? Mas o volume do primeiro candle é menor que o do segundo. Esse já é um sinal de, opa, vamos prestar atenção nesse movimento. Aqui a gente pode estar recebendo algumas mensagens, né? Porque, por exemplo, uma pessoa inexperiente poderia, pô, tá aqui um candle de alta, outro candle de alta, vamos comprar. Vamos comprar, porque o movimento é forte, movimento de alta, vamos comprar. Mas não é bem isso que a gente vai analisar na sequência. Se a gente prestar atenção, né, se a gente aprender a analisar isso corretamente, a gente vai ver que, às vezes, esse tipo de movimento nos surpreende. Então, vamos lá. Se o volume representou compra, como o spread deve ser... Opa, não. Vamos para o próximo quê? Para o próximo... Aqui, vamos lá. Nesse caso ali que eu mostrei para vocês, representam duas coisas, né? O smart money, dinheiro inteligente, está vendendo e absorvendo as compras, né, é sinal de possível reversão. Então, mas você está candle de alta, você está falando de venda? Porque aqui entraram os compradores e levaram o preço até aqui em cima, com esse nível de volume. Aqui os compradores continuaram entrando, mas eles não conseguiram levar o preço mais para cima. Por quê? Porque pode ser que seja alguém aqui em cima vendendo, então a batalha aqui está grande. Então eles chegaram, como eu disse lá atrás, no consenso que aqui é um preço ideal. Então os smart money, os grandes investidores, jogaram vendas aqui o suficiente para fazer com que o preço não passasse dessa região. Mas o volume de negociação, o volume financeiro nesse candle foi forte. Então esse é um sinal, né? Ou pode haver uma faixa de negociação à esquerda, que às vezes nós precisamos também olhar o gráfico, o que aconteceu antes, que é a esquerda do gráfico, que nos diz onde existe uma região dos vendedores, né, que seriam a oferta, e o smart money de inteligente está absorvendo as vendas dos traders. Então, o que eles estão fazendo? Os caras estão vendendo, e o smart money está aqui embaixo, comprando. Então, o preço não sobe, mas também não desce. Então, eles estão comprando. Até que chegue o momento que os vendedores não têm mais bala para vender. O que vai acontecer? Os smart money, os grandes investidores entram e levam o preço mais acima. Vamos observar aqui. Por exemplo, com a próxima barra fechando perto da mínima, confirma a atuação profissional de venda. Então, fez um candle de alta, aí abriu
um novo candle. Ele tentou subir, não conseguiu. Aí ele desceu. Por quê? Porque aqui existe muita gente interessada que o preço não passe dessa região. E fez com que o preço descesse. Aqui tem dois sinais. Além do preço descer e fechar próximo da mínima, né, ele não fechou longe, então significa que os compradores aqui não conseguiram fazer muita força. Ele fechou abaixo do candle anterior, que mostra que ele engolfou, que ele absorveu todas as vendas, as compras do candle anterior. E fez isso com um volume considerável, porque o volume é mais alto que o volume do candle de compra. Então ele está mostrando para a gente que a reversão é possível, que nós podemos entrar aqui com a expectativa que o preço vai descer, né? E agora, com o volume da vela de baixa, nesse outro caso, mais baixo, a vela fechando acima de 50% da vela anterior, ó, ela tentou, ela abriu uma vela, não teve, ninguém fez movimento nenhum para que ela subisse, deixaram o movimento descer para ver até onde ele iria, até onde o movimento teria força para continuar descendo. E o movimento não mostrou força de venda, tanto que chegou nesse ponto, os compradores conseguiram entrar de novo e levar o preço de volta para mais de 50% do que no anterior. Isso mostra que o Smart Money tem lá oferta e volume suficiente para manter o movimento de alta. Então, isso aqui não significa uma reversão. Isso tudo tem que ser muito observado durante o trade, né? Não podemos simplesmente entrar na emoção. Temos que entrar na razão, na análise. Tá certo? Isso tudo nós vamos ver em outros vídeos que estamos preparando para deixar mais claro para vocês. Aqui é só um aperitivo. E aí eu tenho alguns princípios que a gente usa na análise do candlestick. Então, o primeiro, que eu considero, não sei também, é a minha opinião, como já disse, o comprimento de qualquer pavio, seja na parte superior ou inferior da vela, é sempre o primeiro ponto que deve ser focado. Esse pavio mostra a força, a fraqueza e a indecisão e um ponto importante onde o Smart Money está entrando. Então, eu vou tentar mostrar aqui no gráfico para vocês uma coisa que eu estava observando. Então, a vela tem um pavio gigante. Vamos lá. Vou mostrar um caso. Okay. Vamos lá. Temos que... Isso. Aqui, ó. Por exemplo. Tivemos um movimento de alta. Um movimento forte de alta. Mas sempre deixando o pavio. Sempre deixando o pavio, sempre deixando o pavio. Chegou em um ponto onde se deixou muito pavio e ocorreu uma reversão forte, né? Subiu até aqui e ocorreu uma reversão. Ocorreu uma reversão com um candle forte, um outro candle, e continuou e foi tentar subir de novo. E é aquilo que a gente fala. O pessoal coloca uma posição aqui, tipo, daqui não passa. Então aqui seria a zona de demanda, de oferta. Então aqui fica a zona de oferta. E os vendedores, o Smart Money fica aqui. Não vai passar dessa região, não queremos que passe dessa região. Então ele jogou para baixo. Os compradores ainda tinham um último suspiro e jogaram o preço para cima de novo. Só que chegou aqui, o que aconteceu? Novamente, deixou o pavio em cima, tanto no candle comprador quanto no candle vendedor. E o que aconteceu com o movimento? Despencou. Entendeu? Então isso é um sinal de que essa região é uma região onde os vendedores, a oferta está muito grande, impedindo que o preço ultrapasse essa região. E se nós olharmos mais para frente, isso foi aqui no dia 29 de março, né? Nada muito antigo. Mas quando os compradores conseguiram jogar, olha o tamanho dessa vela, o que ela fez. Conseguiu jogar o preço para cima, todo mundo na expectativa, na euforia, vai subir, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. O que os grandes bancos fizeram? Entraram em ação, jogaram o preço para baixo e o preço fez o quê? Despencou novamente. Então perceba que aonde ficam esses pavios, onde ocorre uma reversão brutal, assim, abrupta, né? É uma região que deve ser muito observada, porque ali pode acontecer algum movimento que nos dê uma boa entrada, tá
certo? E se a gente observar, por exemplo, um outro, não tem muito a ver com essa questão agora, mas ó, aqui fez uma reversão. Né? Olha que pavio gigante que deixou aqui. Deixou um pavio, né? Então vamos traçar uma zona aqui. Traçou a zona, tá certo? Olha o que aconteceu. Isso aqui, às 10h40 do dia 29. No mesmo dia, por volta de meio-dia, o que que houve aqui? Uma acumulação, né? O dinheiro ficou trabalhando aqui, parou nessa região. Parou nessa região, mas ele rompeu e foi embora. Aí ele voltou e fez um teste. Tentou passar, olha o tamanho do candle. Não conseguiu, jogaram o preço para baixo de novo. Aí o dinheiro foi de novo. Tentou passar, não conseguiu, jogaram o preço para baixo. Então, olha quantas vezes ele tentou. 1, 2, 3. Aí aqui ele conseguiu romper, só que tinha uma outra barreira em cima. Ele voltou. E assim por diante. Entendeu? Aqui ele tentou chegar perto e não conseguiu. E já mandaram o preço para baixo no dia seguinte e logo no início do dia. Então, essas regiões, essas marcações são muito úteis para a gente usar e usar com os padrões de candle, né? Então, vamos voltar à nosso princípio. O segundo princípio seria, se não houver pavio, ou se ele for mínimo, isso sinaliza a força do mercado na direção do fechamento do candlestick. O Smart Money ajudando a força do movimento. Esses são aqueles candles grandes, né? Vamos olhar aqui. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Nós temos vários. Olha, por exemplo aqui. Eu vou pintar. Vamos desenhar. Não sou muito bom de desenho, mas dá para usar. Então aqui, ó. Aqui nós podemos ver o quê? Ó, fechou perto da mínima, fechou perto da mínima, fechou perto da mínima. O que ele está dizendo para a gente? Que a força de venda está muito grande. E isso é um sinal de que o smart money, o dinheiro esperto, o dinheiro inteligente, está fazendo força. Aqui é a mesma coisa, fechou perto da mínima. Né? Então, são informações importantes. Por mais que ele tenha feito um movimento aqui, mas ele não teve força suficiente para voltar. Né? Ele faz um pullback, às vezes até o próprio smart money deixa o preço, ele sai de ação, para de vender, deixa os vendedores normais, nós, acabou o movimento, vamos entrar na compra. Entrou na compra, ele deixa o movimento voltar, nós entramos aqui acreditando que vai haver uma reversão, o Smart Money entra de volta e dá uma pancada para baixo. E acaba com a nossa alegria. E vende até que o preço caia aqui embaixo. Então isso é um sinal que o candle nos dá. Você vai trabalhar só olhando o candlestick? Não. Você vai olhar o candlesticks e vai observar outros indicadores. Volume, RSI, MACD, estocástico. Aí tem vários indicadores que inclusive nós também fazemos upgrade neles, misturamos um indicador com o outro para ter um sinal melhor de leitura, né? E isso nós vamos apresentando no decorrer do tempo do nosso canal. Então, como eu estava dizendo, o terceiro tópico seria uma vela comprida mostra sentimento de mercado forte. E um corpo pequeno, com volume, representa o Smart Money observando o movimento contínuo ou o Smart Money preparando para entrar na direção oposta. Vamos dar uma olhadinha de novo no gráfico? Vamos lá. Deixa eu tirar as linhas, limpar, deixar o gráfico limpinho para a gente poder enxergar. Eu gosto muito do dólar, né? Eu estou mostrando muito dólar, mas o que acontece aqui acontece em qualquer outro papel, acontece no índice, em qualquer lugar. Né? Então, nós estamos falando aqui sobre um candle de movimento grande. Então, um candle de movimento grande, vamos aproveitar um outro ponto aqui, de uma tendência forte. Vamos lá, aqui, por exemplo. Olha que bonito esse movimento. Então, nós temos um candle forte aqui, ó. Teve um enorme movimento de 30 pontos aqui nesse candle de compra. Só que na sequência, imediatamente, ele foi revertido. Deu aqui 12 pontos.
é um candle que não reverteu mais do que 50%. Mas ele mostrou muita força, que ele fechou perto da mínima. Quando nasceu um candle de reversão para voltar ao movimento original, que seria de alta, ele não teve força. Olha o tamanho do volume que entrou nesse candle. Depois esse candle desceu bastante, sem volume. Esse aqui teve um volume baixinho. Então esse aqui é um candle de, nós podemos chamar de ignição. Ele é grande, está no começo de um movimento. Então a gente pode interpretá-lo como um candle de ignição, tá certo? Aí nós temos esse candle aqui, que é um candle grande, não fechou perto da mínima, teve um bom volume, né? Um bom volume, e está no meio do movimento. Esse aqui é um candle de continuidade, né? Ele continuou o movimento. Por mais que ele tenha boa parte do seu corpo revertido, mas logo na sequência já entraram com muita força e continuaram fazendo o mercado descer. Então, se você vê um candle grande no meio de um movimento, você percebe que é um candle de continuidade, né? É o terceiro candle do movimento. Pode até ocorrer dele reverter imediatamente, mas não é habitual. E nós temos o caso aqui, por exemplo, que é um candle enorme, um candle grande, que está no final do movimento, com um bom volume. O que significa esse candle? Esse candle é um candle de exaustão. Isso tudo a gente vai aprender a interpretar durante esses vídeos que eu estou fazendo para vocês. Então aqui ele pode ser exaustão. Então você observe o seguinte: um candle grande no final é exaustão, um candle grande no meio continuidade, um candle grande no início ignição. E assim o mercado funciona, né? E voltando aqui, vamos para o quinto. O volume valida o preço. Primeiro veja o que o candle estava dizendo e depois valide pelo volume. Assim estará validando ou não a ação do preço. Então sempre quando for observar um candle, não simplesmente olhe o candle, interprete o volume. E essa interpretação nós vamos aprender a fazê-la no decorrer aqui dos vídeos. E o último princípio que eu acho importante é quando um determinado time frame não estiver lhe dando uma boa visão da análise, quando você não estiver enxergando, você está lá nos 5 minutos, não está enxergando o que está acontecendo no mercado, né? Está com dificuldade de achar uma entrada tal. Aí o que você faz? Eu vou dar um exemplo aqui, dia 30. Dia 30 foi um dia muito ruim. Dia 30 foi um dia de pouco movimento. Se nós observarmos, ó, ela fez um bom movimento e depois ficou aqui dentro desse caixote por muito tempo, lateralizou, daí rompeu, fez um movimento pequeno, aí lateralizou de novo. Aí, quem não tem experiência e entrar aqui para fazer a operação, quebra a conta. Então, o que a gente aconselha? Ou você vai para o tempo inferior, eu considero no mínimo para quem está começando 3 minutos, aí você vai para 3 minutos. E se você diminuir o gráfico, ó, vamos achar lá onde está, achamos lá, onde eu marquei, 3 minutos. Ó, se você olhar aqui, você já tem lugares que você poderia fazer uma operação, né? Um candle que foi um movimento de baixa, aí tentou jogar para baixo, não conseguiu, fechou um doji, você compra. Ah, mas passou o sufoco aqui, passou. Mas nós temos que ter uma estratégia e confiar nela. Você confia que isso funciona? Confia. Então você põe stop na mínima, compra e deixa correr. 14 pontos. Aqui, ó, ele bateu, reverteu, tentou subir de novo, não conseguiu, né? A zona de suporte, de resistência. Não conseguiu subir, fez o movimento, voltou, você vende aqui na mínima, no fechamento. Vendeu, vai até o final, 28 pontos. Quer dizer, essa operação você não enxergaria nos 5 minutos, mas você consegue enxergar nos 3 minutos. Entendeu? Então, quando você estiver tendo dificuldade em enxergar algum tipo de operação, o mercado está muito candle dentro de candle, né? Nós chamamos de lateralidade estreita, diminui um time frame, ou se não aumenta, por exemplo, 30 minutos, vamos olhar 30 minutos? Vamos ver o que acontece aqui, se a gente teria alguma entrada.
Tá vendo? Lá não deu nada. Mas aqui nós teríamos, ó, nesse mesmo período que tinha 2 candles, ó, o mercado desceu, o mercado rejeitou a situação. Aí eu vou traçar uma linha aqui só para vocês entenderem, mas depois eu explico melhor como é que se traça e por que se traça. Aqui você tem uma zona de congestão, uma zona onde o preço parou, certo? O preço parou aqui, nesse dia. O mercado veio, parou, subiu, veio, parou, subiu, veio, parou, subiu, veio, parou, subiu, né? Então, você traçando linhas no período passado, você consegue ter regiões onde você pode fazer boas operações, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, ele parou, subiu, você fez uma operação. Congestionou aqui de novo, quem indo para baixo, quem indo para cima, quem indo para baixo, quem indo para cima, blá, blá, blá. O que que ele fez? Rompeu, subiu, testou a linha e despencou. Então, nós temos muitas oportunidades de operações. Basta ter calma, basta saber analisar, né? E entrar no momento certo, sem empolgação, euforia e sem desespero também, né? Porque às vezes está desesperado para fazer um dinheiro e acaba metendo o pé pelas mãos, tá certo? Então, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos. Curtam o vídeo, deixe lá um joinha, comentem, ajudem, façam o jogo da internet, o jogo do YouTube, né? E sigam meu canal, sigam meu grupo no Facebook, também lá eu ponho indicadores, coloco e-books, uma série de documentos, uma série de conteúdos, vamos dizer assim, para ajudar quem está começando no mercado. Porque quando eu comecei eu apanhei pra caramba e não tinha ajuda nenhuma, tá certo? Todo mundo quer cobrar, todo mundo quer isso, quer aquilo, né? E valores astronômicos, absurdos. A gente está aqui para fazer o melhor que pode, da melhor maneira possível. Ficamos por aqui, muito obrigado, até a próxima, gratidão, um grande abraço, fiquem muito bem, se cuidem.